A gente já vai começar o programa de hoje trazendo um vídeo que envolve muito a questão energética lá na cidade de São Paulo. São Paulo que passou por um apagão, né? Que, segundo o atual governador do estado, ele tentou atribuir essa culpa para causas naturais, como quedas de árvore ou temporais que passam nesse período lá em São Paulo. Porém, um deputado veio a público e desmentiu todos esses argumentos, disse que são argumentos falaciosos porque não se aplicam. A gente vai falar um pouquinho sobre privatização de empresas públicas. A gente já conversou bastante sobre isso na semana passada, na semana retrasada, a gente falou sobre a Sabesp, por exemplo, que é alvo de privatização do governo Tarcísio de Freitas. E agora a gente está vendo o reflexo do que uma má privatização pode trazer a uma cidade, a um estado. Vamos ver esse vídeo no qual o deputado desmente o governador do estado de São Paulo e diz que seus argumentos são falaciosos. Presidente, eu não posso vir a essa tribuna hoje para falar de um outro tema que não seja a calamidade que aconteceu em todo o estado de São Paulo por conta do temporal ao longo desse feriado. A gente cansa de vir aqui nessa tribuna alertar o que, aliás, a ciência já tem dizendo há muito mais tempo do que nós, de que as mudanças climáticas são uma urgência, são uma emergência e as nossas cidades não estão preparadas para lidar com seus efeitos. Eu tenho dito que 2023, deputada Paula, vai ser o ano em que todo mundo vai se lembrar de que a gente não pode mais dizer que a mudança climática é um tema para amanhã, é um tema do ano que vem. Porque a gente começou o ano vendo a tragédia que aconteceu no litoral norte de São Paulo, a tragédia que aconteceu em Araraquara, a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul e agora uma chuva muito intensa que deixou a região metropolitana de São Paulo, mas todo o estado, em situação de absoluta calamidade, sem que o poder público tenha qualquer resposta para dar, presidente. Aliás, nós aprovamos aqui nessa Assembleia um projeto de lei da minha autoria para a gente instituir aqui no estado de São Paulo um sistema estadual de prevenção a esse tipo de evento climático extremo como que aconteceu nos últimos dias. Foi aprovado por unanimidade aqui nessa Assembleia e quando chegou no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio, como faz com os mais diversos projetos, indiscriminadamente, vetou o projeto. Poucas semanas depois, a gente vê mais uma vez o estado de São Paulo em situação de alerta, a população sendo prejudicada, 7 pessoas perderam a vida e com as suas famílias eu quero aproveitar e me solidarizar aqui, porque é lamentável, deputado Suplicy, que pessoas, cidadãos aqui do estado de São Paulo, morram, percam a vida por conta de chuva, por conta de alagamento, por queda de árvore e pela negligência do poder público que não se prepara para prevenir esse tipo de ocorrência, deputado Bove. Quero falar sobre a Enel, porque para hoje estava marcada aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública que foi suspensa pela Justiça e que agora vamos ter mais tempo para que essa audiência pública possa ser de conhecimento da população, mas uma audiência pública para discutir a privatização da Sabesp. Vamos discutir a privatização da Sabesp, mas vamos discutir olhando para os outros exemplos de privatização que a gente teve aqui no estado de São Paulo. A gente teve uma grande amostra, presidente André, nesse último feriado, da eficiência da iniciativa privada, da privatização. A gente viu a Enel, uma empresa privada que detém a concessão sobre o serviço de energia aqui no estado de São Paulo, aqui na região metropolitana, em várias cidades da região metropolitana de São Paulo. E hoje, segunda-feira, 3 dias depois do temporal, a gente ainda tem 500 mil de paulistas sem acesso à água. Foi de tudo, gente que descongelou alimento, que perdeu alimento,
gente que está sem luz desde a sexta-feira e uma absoluta despreparo, ineficiência da empresa privada. Porque, deputada Paula, esse é o normal da iniciativa privada. A iniciativa privada, a Enel, ela tinha em 2019 um funcionário para cada 307 usuários. Hoje, ela tem um funcionário para cada 511 usuários. É a mesma coisa que a gente vem aqui semanalmente falar sobre a condição do transporte das linhas que são administradas pela Via Mobilidade, porque essa é a regra da iniciativa privada. Se a empresa privada tiver que escolher entre oferecer um serviço de melhor qualidade, de ter um quadro de profissionais maior para conseguir atender a demanda da população ou economizar para que ela possa ter mais vantagem, para que ela possa lucrar mais, ela vai escolher a sua lucratividade, porque é nisso que se baseia a iniciativa privada. E a gente está vendo qual que é o resultado disso quando a gente expõe milhões de paulistas e de paulistanos à ineficiência da iniciativa privada, como a gente tem visto por conta da Enel aqui em São Paulo. Agora, deputados e deputadas, quero chamar a nossa reflexão. Existe algum motivo para a gente pagar para ver isso acontecer também em relação ao abastecimento de água, ao saneamento básico aqui no estado de São Paulo? Imaginem se a gente passa por um problema que afeta as nossas estações de tratamento de água e de esgoto, por exemplo, o acesso à água da população, e a população tiver que esperar uma empresa privada fazer a mesma coisa que a Enel tem feito. Que as pessoas ficam ligando e que a empresa sequer atende a população, sequer dá uma resposta de quando o serviço vai ser reestabelecido. Então, presidente, eu acho que a gente deveria aproveitar esse triste acontecimento que foi esse evento climático extremo que aconteceu aqui em São Paulo, em primeiro lugar, para refletir sobre o despreparo do nosso Estado para lidar com esse tipo de evento e para derrubar o veto do governador Tarcísio ao nosso projeto de lei que queria instituir uma lei aqui no estado de São Paulo para que a gente pudesse prevenir. Mas também para refletir sobre esse projeto sem qualquer razoabilidade, presidente, da privatização da Sabesp. A gente não precisa pagar para ver, para acontecer com acesso à água e ao saneamento básico, a mesma coisa que a população está passando com a luz na mão da Enel. Obrigado, presidente. Presidente, vim hoje, segunda-feira, para a Assembleia Legislativa, me preparando para a audiência pública convocada pelo presidente para discutir a privatização da Sabesp. Evidentemente, nós somos contra e iríamos argumentar aqui com os dirigentes do governo do Estado o absurdo da privatização da Sabesp. Mas é evidente que nós estamos ainda vivendo um problema dramático desde a última sexta-feira, que deu uma tempestade aqui em São Paulo e deixou a cidade no caos até hoje, e até esse momento a gente tem recebido ligações de cidadãos que não conseguiram ainda a religação da energia elétrica. Mas isso não é uma novidade. Eu fui secretário de serviços aqui em São Paulo e ocorreu, na ocasião, entre 2013 e 2015, uma grande tempestade com ventos na velocidade de 120 km por hora. E muitas árvores caíram, né? Mas ali juntamos prefeitura, governo do estado, as várias secretarias, deputado Reis, e demos uma solução rápida, né? Eu mesmo fico chamado para ajudar as subprefeituras, na época, a tirar as dificuldades para o cidadão ter a sua vida normalizada, né? Mas, infelizmente, eu quero aqui corroborar com o que falou o deputado Guilherme Cortes, e eu tenho ouvido também algumas opiniões sobre esse assunto. A Enel, concessionária de energia elétrica, ela foi reduzindo o seu quadro de pessoal. Me lembro que a Eletropaulo chegou a ter 24 mil trabalhadores, grande parte disso para cuidar da manutenção. E serviço dessa natureza é a manutenção, né? Você gasta a maior parte dos recursos na mão de obra para fazer a manutenção. E hoje a Enel não tem cerca de 14 mil
funcionários, né? E não se preparou porque a cidade não tem se preparado, aliás, o Estado não tem se preparado para a crise climática, as emergências delas, derivadas delas, que vão ser cada vez mais constantes, porque a Amazônia continua sendo desmatada, infelizmente, né? E uma situação quase que irreversível. Mas eu queria comentar aqui que hoje, de manhã, eu estava ouvindo a CBN e o prefeito Ricardo Nunes, da cidade de São Paulo, colocando a responsabilidade da fiscalização da Enel no governo federal. Lógico, ele agora é aliado do governador Tarcísio, né, e quer tirar a responsabilidade do governo em relação a esse drama que atingiu milhões de pessoas, não só na capital, mas aqui na Grande São Paulo, Santo André, São Caetano, Mauá, Itaquaquecetuba, Cotia, né, as pessoas sem energia elétrica até agora. Um enorme prejuízo que as pessoas têm tido, perdendo alimentos, comerciantes perdendo seus negócios, itens básicos do comércio, né? Aliás, nós temos que discutir nessa casa com seriedade como é que a Enel vai indenizar essas pessoas, cidadãos, comerciantes que foram prejudicados pela falta do devido a prestação do serviço imediato em relação a restabelecer a energia elétrica.